Rapaziada, professor de história anticomunista. Esse é o tema do vídeo de hoje. Teve uma bela entrevista do professor Marcelo Andrade no canal da Nanda Guardian. Eu ainda não entendi direito. Ela é um tipo de investidora ou doleira milionária que investe em Bitcoin, fala de economia e zoa muito com a cara da esquerda. Então, sensacionais os vídeos dela, mas vamos dar uma olhada nesse aqui, que é uma entrevista com o professor Marcelo, destruindo as 3 maiores falácias do comunismo. Acredito que vai ser muito interessante. Hoje eu estou aqui com o professor de história, Marcelo Andrade, que não é comuna. Isso é quase que uma raridade, né, professor? Comenta um pouco a respeito disso e se apresenta também pro pessoal. Obrigado. O triste estado das nossas universidades gerou vários professores que propagam essa ideologia idiota. Obrigado pelo convite. Meu nome é Marcelo Andrade, eu tenho um canal no YouTube com o meu nome, né, Marcelo Andrade. E de formação, eu sou formado em Direito, sou advogado de formação. E de hobby, já há mais de 30 anos, eu estudo História, né? E aí, de uns tempos para cá, eu resolvi, então, montar uns cursos, todos eles anticomunistas, óbvio, né? Tentando resgatar as verdades históricas. Por isso que ele chama EVH Escola da Verdade Histórica. E agora, em novembro, nós estamos com a promoção em todos os meus cursos e também no método Tá, eu vou pular essa parte. Bom, primeira parte. Por que tem tanto acadêmico esquerdista? Tá aí uma coisa que eu sempre quis saber. Tem tanto acadêmico esquerdista. Como que essa ideologia ainda sobrevive, mesmo nos tempos de hoje? Então, não é só no Brasil e no mundo inteiro, infelizmente, né? Então, nos Estados Unidos também tem. Os Estados Unidos tem a Escola de Frankfurt, né? A Escola de Frankfurt nasceu na cidade de mesmo nome na Alemanha, mas depois migrou para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos também existe uma mídia esquerdista e várias escolas ensinando comunismo, né? Na Europa também, haja vista a França, um lugar esquerdista histórico, né? E o Brasil não é diferente. A grande virada que deu no Brasil foi foi nos anos 1960, durante o governo militar, já que os militares ficaram preocupados em combater a guerrilha armada, mas não ficaram preocupados em combater o marxismo cultural, ou seja, o marxismo... Nessa época aqui, os esquerdistas ainda eram sheds, porque eles tinham que ser armados e estar em guerrilhas, fazendo vários crimes e tentando realmente fazer essa revolução. Hoje em dia virou um monte de playboy que tem nojinho de arma. Olha isso, cara. A censura fazia bem pra eles. Agora que... É inacreditável, cara. Como que o comunismo virou coisa de playboy no nosso país? Isso é muito engraçado. Porque a população zona mesmo não tá nem aí pra essas ideias. Ela quer mais é que o Estado pare de cobrar imposto. Que estavam nas escolas, universidades, televisão, rádio. Naquela época ainda tinha gente que ouvia rádio. Então, nas editoras também, isso é importante frisar. O Brasil teve umas editoras muito comunistas lá nos anos 60, né? Anos 70 e 80 também. E hoje, né? Nem preciso comentar. Então, o Brasil, infelizmente, deu essa guinada violenta, aliás, uma guinada bem radical, a partir dos anos 1960, infelizmente. E assim, o que eu percebo, isso é uma coisa até que as pessoas me pediram para comentar sobre, que os esquerdistas usam alguns argumentos que não fazem o menor sentido. Acho que o maior deles é o tal do socialismo nórdico. Então, se puder comentar um pouquinho aqui com a gente, por que essa ideia do socialismo nórdico não faz sentido? Essa é uma lenda, né? Todo mundo comenta. É uma lenda, acho que popular, né? Eu acho que essa lenda já morreu, né? Depois que o primeiro-ministro falou que eles não são socialismo, que eles têm várias leis fortes pra defender a propriedade privada e pra incentivar os negócios. Eles têm poucas leis de regulação trabalhista também. São países bem capitalistas, porém com o Estado capitalista tem muita assistência social. Então eles tentaram fazer ali uma mescla dos sistemas. Vamos produzir muito dinheiro, mas também tributar muito pra reinvestir pra população. Só que de uma forma não corrupta. Diferente do Brasil. Lá eles realmente investem o dinheiro de volta na sociedade. Só que eles não dependem só do Estado, só do dinheiro do Estado. Eles têm uma economia privada muito forte, rendendo muita grana. É um caso muito interessante. E assim, não adianta a gente querer copiar os gastos da Noruega sem ter a eficiência estatal em primeiro momento. Sem ter o tamanho da economia privada que eles têm. Só tentar tributar igual eles e agora dar pro nosso Estado corrupto e ineficiente do cacete prover os serviços pra gente. Pô, aí não dá certo, né? Os comunistas, tá vendo? O comunismo funciona, tá vendo? Os países nórdicos, eles são socialistas e tal. E aí começam
a divulgar essa falsa. É, mas isso é coisa de socialista soft. Tipo, se você pegar um comunista raiz, eles odeiam os países nórdicos. Ui, caralho. Igualmente. Igualmente eles odeiam qualquer país capitalista. Quando se fala de país nórdico e escandinavo, às vezes você vê que é sinônimo. Aí tem uma divergência geográfica, né? Quando se fala em países escandinavos, normalmente seria só Suécia, Noruega e Dinamarca, né? Alguns estendem para Finlândia, então tem uma imprecisão aí terminológica. Quando diz países nórdicos, incluem esse mais a Islândia. Então nós estamos falando de qual na prática? Islândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. Desses países, a Islândia é muito pequeno, né? É uma ilha, né? Mas com pouca gente morando. Aliás, bem armada, né? Uma das maiores quantidades de arma per capita. A Suécia, a Noruega e Dinamarca, os cases de sucesso pra caramba. Na Islândia. E agora, se a gente pegar as maiores economias ali, a Suécia, né? É o país mais populoso. A população deles é baixa. A Noruega tem o quê? Não tem nem 6 milhões de habitantes, ó. A Dinamarca 5 milhões e tanto, a Suécia acho que não tem nem 10 milhões, então são países pequenos, né? A Finlândia também tem uma população baixa, eles são países com uma população pequena, né? E também países muito gelados, que tem vários problemas aí em relação à agricultura. Agora, o que acontece é que é uma lenda isso, né? A Suécia, por exemplo, historicamente, no século XIX, ela tinha o Free Bank, olha que maravilha, não tinha banco central lá. Nossa. Tinha liberdade para os bancos emitir a sua própria moeda. Eu não lembro se tinha Banco Central e havia uma concorrência do Banco Central com outros bancos, mas isso é irrelevante, já que qualquer banco na Suécia podia emitir sua própria moeda. Então lá Hoje em dia, o nosso sistema bancário é sempre cartelizado pelo Estado. Até tem bancos privados, mas todos estão sobre uma rigorosa lei bancária estatal e socialista. Então esses grandes bancos explorando as pessoas é culpa de interferência estatal, é falta de concorrência. E países com sistemas bancários livres no passado colhem os benefícios até hoje dessa fase. Vai ver quem que os banqueiros apoiam na eleição, sempre os caras de esquerda, porque eles querem manter o monopólio. Teve a herdeira do Itaú, né? Fazendo L. Esse é o nível, galera. O socialismo gosta de grandes instituições com muito poder sobre a população. Eles fingem que não, pô, os bancos são nossos inimigos. Mas por trás aqui, ó, só na amizade. Era free banking, era um exemplo para o mundo. Infelizmente acabou. Eu acho que no comecinho do século XX já tinha acabado o free banking, infelizmente. Então, pelo contrário, a Suécia tinha dado um exemplo do mundo de liberdade na própria emissão de moeda. Depois a Suécia teve um grande desenvolvimento industrial com capital privado, né? Então a Suécia é famosa aí pelas empresas como a Volvo, né? A Scania. E a Scania acho que tem outro nome, é Saab, né? Saab, Scania, né? Scania é a mesma origem de Escandinávia, né? Tem nem como fazer uma empresa desse nível aqui no Brasil. Você não importa a tecnologia porque o Estado vai cobrar um cacete no maquinário. Você não contrata as pessoas porque vão ter vários embargos. Nossas indústrias não vêm pro Brasil e a gente também não consegue produzir tecnologia, porque tudo isso é embargado, de forma socialista. E no Brasil tinha os caminhões tanto da Scania como da Volvo. E tal. E a Suécia, então, ela deu ampla liberdade para setores industriais para iniciativa privada. O que aconteceu? Aconteceu que, durante uma fase na história da Suécia, aí sim teve uma intervenção estatal forte lá, que aí levou a Suécia para o chamado welfare state, aí com gastos públicos mais elevados e aumento de impostos. Mas mesmo com esses aumentos de impostos, que imposto de renda na Suécia é muito alto, né? Bem mais alto que no Brasil. Lá todos os países nórdicos são altos. Pega quase 50% da renda. É um absurdo, isso é roubo, né? Mas para o setor privado, para quem vai abrir uma pessoa jurídica e investir, o imposto é baixo. Em algum desses países e áreas de atuação é até mais baixo que nos Estados Unidos. Então é lenda que lá não tenha socialismo. Lá tem facilidade para a iniciativa privada. Eles permitem o capitalismo. São os países com a maior liberdade para se fazer negócio do mundo, se eu não me engano. Claro, vão perder para Hong Kong, Singapura e algumas ilhas de prosperidade e liberalismo, mas, no geral, lá são os países com a maior facilidade para se fazer negócio, abrir uma empresa e gerar dinheiro para a sociedade. Então, ao mesmo tempo que eles taxam muito, eles permitem com que as pessoas ganhem dinheiro, criem coisas, empresas, contratem. Eles permitem que a economia gira muito mais do que aqui. Aqui a gente impede a economia de crescer. Tem imposto para a empresa baixo, o que é ruim lá é imposto para a pessoa física, aí é ruim. Aí é uma influência realmente socialista. Mas dizer que eles são socialistas no sentido marxista do termo é completamente errado. Inclusive, os dados de liberdade. Isso faz, inclusive, que as pessoas lá investam muito nos negócios. Porque para você gastar na sua pessoa física é muito alta a grana. Mas para você reinvestir no seu negócio, aí você tem um incentivo governamental. Então por isso que a economia fica crescendo cada vez mais. A liberdade econômica da Suécia, Noruega e Dinamarca são muito melhores que do Brasil. Na Dinamarca, então, não tem salário mínimo, não tem CLT, está entre os 5 melhores locais de empregabilidade, ou seja, ampla liberdade para patrão e empregado contratar. É o 5º mais livre do mundo. Eu não sei quem são os 4 primeiros, talvez Singapura
Os outros 3 eu não sei. Então, a Dinamarca, aliás, está na frente, dando exemplo provando para o mundo como o CLT é um atraso de vida e como o que é bom é dar ampla liberdade para empregadores e empregados negociarem salário, horas trabalhadas e tal. Então, todos esses países, eles dão ampla liberdade. Lá eles têm alguns sindicatos que são bem fortes e essas negociações, elas acontecem entre os sindicatos e as pessoas, mas não envolvendo o governo. Liberdade para investimento. E mais, eles protegem bastante a propriedade privada. Isso é uma característica histórica lá dos países nórdicos. Você ficou, talvez, essa fama de ser socialista por causa da forte intervenção num Estado que teve em alguns momentos da história e também pela alta tributação das pessoas físicas. Em relação à Noruega, nos últimos 30 anos ou 40, a Noruega inventou aquele fundo, né, soberano, estatal, com a receita do petróleo. Tem um nome técnico que me fugiu, porque a Noruega produz muito petróleo per capita. Eles produzem mais de 1 milhão de barris per capita por dia num país de 5 milhões de habitantes. Enquanto que o Brasil produz 3 milhões para 200 milhões. Os caras usam hack também, né? É fácil dar dinheiro pras pessoas quando você tem uma mega indústria petrolífera arrancando dinheiro do chão, igual uma teta. Uma teta de dinheiro. É isso que os caras têm na Noruega, eles usam hack. Difícil copiar aqui. Pô, com petróleo pra cacete até o Catar dá certo. Então, a receita do petróleo na Noruega é gigante. Menos a Venezuela. A Venezuela consegue ter as maiores reservas de petróleo do mundo e continuar uma merda. Aí é foda, né? A Noruega é um dos países mais ricos do mundo boa parte por causa do petróleo. Então existe um excedente financeiro gigantesco lá na Noruega e o Estado, infelizmente, norueguês pegou e aplicou isso num fundo que faz investimento da Amazônia. Por isso que talvez tenha ficado com essa fama também, que seria esse fundo investindo na Amazônia e em outros locais, né? Mas então, não passa de lenda, né? A Finlândia também. Finlândia é terra. Eu acho maravilhoso isso, inclusive, de usar o dinheiro das estatais para serem revertidos para a população. Vamos cobrar menos impostos das pessoas e pagar essa grana com lucros de empresas estatais em setores estratégicos? Acho que se você quer ter um estado fazendo coisa, faz desse jeito, então. Pô, tem petróleo pra cacete aqui nesse território. Vamos pegar a grana desse petróleo e dividir pras pessoas e exonerar a carga tributária. Então, é interessante essa visão do petróleo que eles têm lá. A Nokia, de outras empresas. Aí privadas. E outra curiosidade da Finlândia é que também está entre os 10 países mais armados do mundo per capita. E com índice de violência baixíssimo lá. Então, não passa de lenda essa história deles serem socialistas. Socialismo é desarmamento. Exato. São países... A única coisa que eles têm de socialista é que eles têm algumas políticas assistencialistas dentro de um esquema extremamente capitalista. Acho que tá desvendada a primeira falácia. E aí, rapaziada, dica especial para esse momento do vídeo. Para você que quer refutar socialistas e também entender as mentiras que o seu professor de história provavelmente te ensinou sobre o Brasil. É foda, cara, porque a gente foi contaminado com o marxismo e se a gente não se descontamina, a gente fica acreditando nas mesmas mentiras pra sempre. E por isso que eu tô indicando o curso A Escola da Verdade Histórica do professor Marcelo Andrade. Diferente da escola convencional, aqui você vai ter um professor de história anticomunista. Então é muito interessante, conteúdo útil, intelectualizado e da hora. Para vocês que forem participar, eu vou estar lá comentando nos vídeos porque eu também estou fazendo as aulas. Link para você saber mais na descrição e aplica o meu código MIDIABH para ganhar desconto. Não esquece. Clique no link da descrição para dar uma olhada nos módulos Como Estudar História Geral, História Colonial, História do Brasil, da França, Primeira Guerra Mundial, tem muita coisa e, é claro, não podia faltar, refutando o marxismo. Tamo junto e bora voltar pro vídeo. Eu acho que até em investimentos e na vida como um todo, né, a gente fala muito que correlação não implica causalidade. Porque tem muito esquerdista que fala assim, o país nórdico é rico porque é o Estado que fornece isso. Só que, pelo que você tá falando, se a gente olhar na história, ele enriqueceu por conta dessa iniciativa privada. Enriqueceu por conta dessa liberdade. Então é bom a gente conhecer a história antes de sair confundindo correlação com causalidade. Porque não é uma... Perfeito comentário. Relação de causalidade, mas sim uma mera correlação. Não, e depois, o país com essa alta intervenção estatal ocorreu depois do enriquecimento. Sim. Né? Talvez se o Estado fosse menor nesses países, talvez o crescimento dele seja até maior. Até né? maior, sim. E outra coisa também, mesma coisa em relação à China, né? O esquerdista gosta de defender países nórdicos, gosta de defender a China também. Porque o modelo chinês deu certo.
quais os problemas hoje que você enxerga na China e por que O modelo chinês, em alguns aspectos, é mais capitalista que o próprio americano. Tanto que ele sugou empresas de todos os países pra lá, porque eles têm menos regulamentação. Uma doideira. As relações trabalhistas na China eram extremamente desreguladas nos últimos 20 anos. Talvez mais. Fez com que todas as empresas fossem pra lá. Então eles têm um esquema ditatorial de Estado bem forte. Eles utilizaram o socialismo para regulamentar as pessoas e ter um grande partido gerindo o poder. E eles utilizaram o capitalismo para financiar essa máquina. Por isso que a China é perigosa. São os socialistas que entenderam de economia e não são os socialistas na parte econômica. Jogaram isso pro alto. Eles tentaram durante toda a era Mao Tse-tung e fracassou. O comunismo falhou na China. E ela só começou a dar certo após as reformas liberais de Deng Xiaoping nos setores industriais. Então a China é um exemplo de fracasso econômico do socialismo e sucesso econômico do capitalismo. Só que eles utilizaram isso para financiar uma máquina estatal repressora comunista gigantesca. Então é muito louco, cara. Para a China, a gente tem que achar um novo termo, porque eles não estão simplesmente sendo comunistas estatizantes igual a União Soviética, que planificam a economia. Em alguns setores, sim, é claro, mas em muitos outros não. Então eles são um socialismo de mercado. Um comunismo que permite o mercado. Um autoritarismo com livre mercado. Eu não sei, cara. Eu não sei um termo para definir a China, mas é outro esquema das outras experiências socialistas. E é muito interessante o caso da China, inclusive. Isso estaria errado. E eu tenho muito medo também. Não, a China é um sistema híbrido, né? É um sistema de partido único, comunista. Inclusive lá tem as fotos do Karl Marx, do Mao Tse-tung lá no Congresso do Partido Comunista Chinês. E, no entanto, liberaram o capital. Quem foi o mentor dessa história foi o Deng Xiaoping, quando ele assumiu o controle da China pós... O cara sabe das coisas. Morte do Mao Tse-tung, teve uma luta do poder e tal. Ele assumiu o poder em 1978 e a partir de então, ele que desenvolveu essa teoria, né? 2 sistemas numa mesma nação. Então ele imaginou um sistema político controlado, centralizador, e um sistema capitalista. Então ele começou, já estava, né, em abertura à China, graças ao Nixon e o Henry Kissinger. E aí com o Deng Xiaoping, abriram as portas para investimento americano. Então aí as grandes empresas começaram a se instalar na China, com garantias de direito à propriedade, com baixos salários. Então as empresas... Cara, a China deu capitalismo nas áreas que nem os países mais capitalistas estavam dando. Eles liberaram a porra toda e atraíram todo o capital pra lá e utilizaram isso pra enriquecer o seu governo. Nós, outros países, somos burros. Cara, essa estratégia da China poderia ter sido utilizada no Brasil, com várias zonas francas de livre comércio. Assim como eles têm em Shenzhen, nós poderíamos ter ali eixo São Paulo, Rio, Sul, Nordeste, que seja. Vamos industrializar o Nordeste, abrindo mercado lá, possibilitando que capital internacional seja investido aqui, mas a gente não faz. Tá lá o exemplo da China, como que eles fizeram, como que eles geraram emprego, como que eles enriqueceram. Tá aí o exemplo, a gente não faz, porque a gente tem um sistema lento e burocratizado, com um monte de gente bostejando, um monte de ideologia, e daí vira toda uma mescla onde a gente se fode e não tem liberdade alguma. Até um país comunista conseguiu ter mais liberdade que a gente nessas questões. Pra você ver, cara. Bizarro, cara. A gente podia ter isso. Cara, olha todos os exemplos que deram certo e vê se não foi uma extrema abertura de mercado. Pô, Singapura, país com o maior PIB per capita do mundo, talvez, liberou tudo. Liberou tudo. Hong Kong, uma das cidades que mais cresce no planeta, liberou tudo. China, Shenzhen, região que mais gera grana pra China, liberdade. Liberdade, carajo. Países nórdicos, quando foi o maior boom econômico e industrial deles? Com o liberalismo. A fórmula tá aí. A gente só precisa de força política suficiente para colocá-la em prática. Mas tá aí o Uruguai. O país que mais tá dando certo aqui do nosso continente, é só olha pro lado. Olha pro lado as experiências que deram certo e as que fracassaram. Venezuela, quer seguir o caminho deles? Cuba, quer seguir essa merda? Uruguai, quer seguir o Uruguai ou quer seguir a Argentina? Acorda, brasileiro! Americanas e também europeias e japonesas também passaram a investir muito na China. Então a China ficou rica por causa do capitalismo que tá lá, não tem nada a ver por causa do Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês deu liberdade econômica, que atualmente é melhor, a liberdade maior que do Brasil lá. Né? O que eles souberam foi parasitar bem o capitalismo. E a China virou um celeiro de bilionários. Aqui comunismo é esse que tem bilionário, é uma contradição, né? Marx ficaria ofendidinho se ele se chamasse lá o sistema de marxista. Os únicos bilionários em um sistema comunista real são os líderes dos partidos, porque a fortuna deles se confunde com a fortuna do Estado,
porque em última instância são eles os organizadores, são eles a nova aristocracia. Então o Partido Comunista que está no poder são os únicos bilionários de verdade dentro de uma experiência comunista real. Agora, se tem outros bilionários privados, com propriedade privada lá definida, aí não é um comunismo, não é uma planificação econômica. É só uma parasitagem no sistema capitalista para financiar a festa. Que a China produziu bilionários. Então a China vive essa esquizofrenia do lado político comunista e do lado econômico capitalista. E aí, outra coisa também que eles falam, né? A gente até separou, até quando você falou assim que lá tem foto de socialista, eu lembrei, porque aqui no canal, Marcelo, não sei se você já viu, eu faço a chamada da exclusão. A chamada da exclusão, eu abro o vídeo já excluindo. Eu falo, ó, se você for comuna, esquerdista, social-democrata. E aí tem algumas características, gosto de Frida Kahlo e tal, coisas que são a cara do comunismo, né? Então, eles, eu até comentar que lá eles não fizeram a chamada da exclusão. Então continua exaltando aí o socialismo, mas que na prática, se a gente parar pra analisar, de socialista não tem nada, né? Na economia não tem mais, não. Tem controle social e censura, isso é verdade. E até o que a gente tava falando no podcast, que antes de gravar, eu gravei aqui com um professor um podcast. Tem o controle, o controle social. Inclusive, essas coisas que a gente chama de comunagens aqui, que são a cultura woke, isso é um fruto das nossas liberdades ali econômicas e sociais. Porque lá você não tem essa cultura woke comunista tomando forma lá. Não, eles são bem conservadores nos costumes. São comunistas diferentes. São comunistas diferentes dos países capitalistas. Esses aqui são comunas capitalistas. Eles gostam de tudo que tem no capitalismo, mas eles são comunas por alguma conveniência, é isso. Mas lá não, lá você tem um rígido controle social. Então essas liberdades civis que os comunas daqui dizem tanto gostar, isso são fruto das democracias liberais, não são fruto das experiências socialistas. A censura que se dá também, até um exemplo do que está acontecendo são as CBDCs. Eu comentei no podcast que o governo chinês, ele está desenvolvendo uma CBDC e um dos testes que eles têm feito é em relação à data de validade do dinheiro, ou seja, para incentivar o consumo. Então, por esse aspecto, seria socialista, no sentido de controle. Aí a China vai se afundar numa crise bizonha com esse controle social. A máquina infinita de dinheiro capitalista vai começar a ficar cada vez mais sufocada e eles vão se ferrar ainda, cara. A gente vai viver para ver um declínio sinistro da economia chinesa graças às medidas estatizantes do governo comunista. É tempo. Tal. Mas aqui agora a gente já falou de China, falamos do socialismo nórdico, uma outra falácia dos comunas é o tal do Holodomor. Muitas pessoas alegam que é mentira. Como que é isso? De fato aconteceu? Como que são esses argumentos aí contra esse ocorrido? Então, é uma moda recente, né? No mundo acadêmico, de estudo, ninguém contesta o Holodomor, né? Agora, os comunistas, eles têm que defender o Stalin. O Stalin agora é um queridinho, né? A fase do Stalin na história entre os comunistas também alterou ao longo do tempo. Então, até Khrushchev, o Stalin era o queridinho do mundo comunista, ele era o paizão, o homem que ganhou do Hitler, a União Soviética uma maravilha, paraíso da terra, e o Uncle Joe, como às vezes ele era chamado pelos americanos comunistas, era o grande líder e tal. Aí o Khrushchev fez a denúncia dos crimes nele, no famoso 20º Congresso do Partido Comunista, nos anos 50. E aí, então, o mundo comunista se rachou em dois. Os que ainda iam defender Khrushchev, os que ainda defender Stalin, acusando o Khrushchev de revisionismo, de revanchismo, etc., de mentiroso, e os outros que realmente falaram, opa, se até o Khrushchev, que está denunciando, o secretário do partido, o líder soviético está denunciando, então vamos acreditar e vamos, então, defender um comunismo contra Stalin, né? Era o processo de... O que foi esse Holodomor? Foi muito comunismo dando merda pra caralho. Essa é a parada. Eles tinham uma intervenção muito forte na questão dos alimentos. Então eles literalmente pegaram os alimentos da população ucraniana e levaram para outros lugares. Em uma socialização dos alimentos, que socializou tanto que as pessoas morreram de fome, tendo que dar os seus alimentos pro Estado, dar os seus grãos. Então eles sufocaram uma economia local para transferir renda dela para outras localidades da União Soviética, ocasionando milhões de mortes, um verdadeiro genocídio causado por um Estado socialista. Eu não tenho propriedade privada, você não tem propriedade privada sobre o que você está produzindo, isso aqui não é teu, isso aqui é do Estado. E é nesse esquema, de cima para baixo, canetada estatal de ditador. É assim que se decide as coisas no comunismo. E decidiram que aquelas pessoas da Ucrânia iam morrer de fome porque foda-se. Porque o planejamento comunista não envolvia privilegiar aquelas pessoas. Então, até mais. Desestalinização, que a União Soviética passou, e também os pensadores europeus, americanos mesmo aqui no Brasil, também passaram a ser contra o Stalin. Porém, veio uma nova onda, um novo revisionismo, querendo defender o Stalin.
Então, tudo que aqueles crimes denunciados pelo Khrushchev, provado por documentos e tal, eles estão sendo ignorados e atacados. Então, tá tendo um novo revisionismo para voltar a defender o Stalin. Uma mentalidade pré-Khrushchev, uma mentalidade pré-1950. Vamos voltar a defender o Stalin. Essa é a ideia genial que se passa na cabeça dos comunistas. Vamos passar pano para um cara que fez um genocídio? Vamos idolatrá-lo e usar a camisetinha do Stalin e nos declarar comunistas, stalinistas, leninistas? É isso que os caras estão fazendo, cara. 2023, playboyzada, defendendo Stalin. É aqui que nos encontramos, é nesse momento histórico que nos encontramos. Lincoln Batista lança $5. Ian Neves comuna Puser, vai jogar e o que você ganha mais. É isso aí, muito obrigado. Mais um comentário do nosso grande Shed, soldado Lincoln Batista. E aí aí entra no Holodomor. O Holodomor teve? Não teve, é lógico, o Holodomor teve. Todos os documentos, os arquivos da União Soviética foram abertos depois de 1991, o desaparecimento dela, né? Então, quem for para a Rússia, for historiador, pode ir lá pesquisar os documentos do período soviético. Então, tá tudo livre e aberto. Então, não tem como contestar o Holodomor, mas esses comunistas que são pró-Stalin têm que ficar dizendo que o Holodomor não teve. Mentindo, né? Tem que mentir descaradamente. Eles se fundam isso num comunista, fulano, o autor era comunista. Eles têm que fingir que não aconteceu um genocídio na experiência socialista deles e que o ídolo preferido deles não causou um genocídio, mano. Os caras... Ah, velho, porra, intancável. Que diz que aqueles dados foram inventados por nazistas. Então, na visão romântica deles, não teve o Holodomor. E essa farsa do Holodomor, segundo esses comunistas, foi inventada pelos nazistas. Então, os nazistas difundiram para o mundo a ideia que teve um massacre, que milhões de pessoas morreram na Ucrânia. Então, eles defendem que o Holodomor foi uma farsa. E teve um livro que foi publicado na década de 1980, dizendo que o Holodomor era uma farsa inventada pelos nazistas. Só que tem um detalhe: esse autor era comunista. Né? E mais, você não tem nenhum outro acadêmico sério, nada, ninguém. É uma obra contestando uma obra no meio todas. de 100. E depois você teve gente que andou por lá, teve um inglês que agora... Cara, um comunista honesto, ele sabe que isso aqui é verdade. O foda é que a maioria é desonesta, né? Então eles têm que ficar fingindo que essas coisas não aconteceram pro público deles não cair na real. E como uma pessoa de esquerda, ela gosta de se doutrinar, ela só vai acreditando, e acreditando, e acreditando, e virando um gado dessa ideologia bizarra. Me fugiu o nome. Que andou por lá, fotografou e documentou o Holodomor, e o livro dele pode ser comprado na internet. Também tem uma judia, cujo o trabalho acho que é difícil de encontrar, mas o fato dela ser judia eu tô reforçando, porque obviamente ela não era nazista, né? E ela publicou um trabalho no Canadá e na Inglaterra. E também tem um ucraniano que também publicou um trabalho. Ele sofreu a fome lá na Ucrânia, então ele foi um que sofreu, então ele presenciou, viu pessoas morrerem. E também publicou um trabalho, e esse daí também dá para comprar na internet. Então nós vemos que teve gente que documentou na época. Não tô falando fulano lançou um livro 50 anos depois do Lula. Não, são pessoas que esse ucraniano morou lá, essa jornalista teve acesso, esse inglês também andou por lá, e que também teve alguns italianos ligados à diplomacia italiana também, que presenciaram o Holodomor e viram todas aquelas desgraças que aconteceram. Então nós vemos tudo isso bem documentado, né? E o que é curioso, como o Stalin era muito ruim, né, um genocida, ele odiava os ucranianos, também odiava o polonês também, ele não escondeu isso. Então eu não lembro mais o detalhe, mas tem um documento que prova que ele tinha massacrado mesmo, porque ele não tinha por que esconder. A mentalidade deles era de extermínio, era de morte, era de deportação mesmo. Eles não escondiam, né? E o É tudo pela revolução, tudo pelo partido que está no poder. E aí vira uma ditadura implacável, cara. É isso que acontece com a esquerda. Eles doutrinam tanto as pessoas e se doutrinam, eles começam a acreditar que vale tudo pelo poder e pela revolução, pelo grandioso Partido Comunista. E aí acontecem atrocidades no caminho. Eles ficam surpresos daí. irônico é que é essa mesma turma do amor hoje, né, que ignora tudo isso que acontece. É a turma do amor defendendo o genocida do Stalin. Exato. E qual outra falácia, assim? A gente pensou nessas três pra esse vídeo, mas tem alguma outra que você vê, algum outro absurdo que você vê os esquerdistas falando? Tem, que o comunismo é defensor do direito das minorias, dos homossexuais e tal. Isso é tudo mentira. A homossexualidade era tratada... Fala mesmo, Marcelão! Muito bom, cara. Ótima entrevista. Como doença na União Soviética. Então, Vou até voltar, me desculpa ter interrompido essa parte, é importante. Do direito das minorias, dos homossexuais.
essas 3 pra esse vídeo, mas tem alguma outra que você vê, algum outro absurdo que você vê os esquerdistas falando? Tem, que o comunismo é defensor do direito das minorias, dos homossexuais e tal. Isso é tudo mentira. O homossexualismo era tratado como doença na União Soviética. Então, em Cuba, muitos foram fuzilados no paredão. O Fidel Castro tinha aversão a isso, ele ressaltava a virilidade do povo cubano, então ele desprezava isso. Então, é uma lenda que o comunismo, estou falando em socialismo real, né, era tolerante com o homossexualismo. Não era, eles odiavam, eles achavam isso um erro burguês. Na União Soviética, conforme eu falei, era tratado em hospital psiquiátrico. Nossa. Imagina, hospital psiquiátrico na União Soviética, não sei se era... Isso aí eu não sei nada dessa história, por isso que eu não tô comentando. Se era melhor não ir pro Gulag, viu? Porque ali era torturado mesmo, né? Coisa ali no hospital psiquiátrico na União Soviética era brutal. Então essa lenda, aí você vê esses comunistas aí que defendem Stalin, Fidel Castro, são os mesmos que defendem bandeira LGBT e tal, e não tem nada a ver. Esse povo... Né? Se o Che Guevara pudesse, matava todos eles. Fidel Castro, idem. O Stalin mandava todo mundo pro campo, para o hospital psiquiátrico. Era isso que acontecia com essa turma. É outra falácia. Bom, professor, muito obrigada pela contribuição. Se você tá me assistindo, não deixa de se inscrever no canal aqui, que eu não falei no começo, mas... Então é isso, rapaziada. Essa foi a entrevista de um professor de história anticomunista. Espero que vocês tenham entendido, apreciado um pouco desse conteúdo e aprendido. Aprendido. Essa é a palavra. Aprenderam? Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscreve no canal e até a próxima. Rapaziada, não esqueçam de conferir os links na descrição do vídeo. Refute comunistas. E façam bem para a humanidade.